Pois bem, voltando aqui, aí eu pergunto para todos, por que então Israel é perseguido desse jeito? Se é um povo que tem a promessa de Deus para abençoar os povos, se é um povo que o Eterno escolheu para, não só para si, mas para que seja canal de bênção para todas as nações, por que os povos se revoltam contra Israel? Por que se levantam homens e líderes, diversos líderes, para combater Israel e querer destruir ou fazer mal a Israel? Eu posso entender a vocês o seguinte, que as nações, elas têm uma certa inveja. Vou usar esse termo bem chulo, para ficar bem mais entendível, né? O homem, quando tem inveja, ele tem a tendência de desejar não ter igual ao do próximo. Ele deseja aquilo que o próximo tem. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes nós compramos um carro, uma casa, um bem, com tanto sacrifício, com tanto suor. Aí chega uma pessoa para perto de nós, aí vem e fala assim, nossa irmão, que carro bonito. Poxa, carro deve ter sido caro. E aí a pessoa não está preocupada em saber se você lutou, né? Não tem um pingo de preocupação. A gente fala assim, irmão, mas autório, o Eterno te abençoou. Que lutem, eu vi que você lutou. Negativo. A pessoa vem para falar, nossa, que carro bonito, que carro luxuoso, carro caro, que casa, uma mansão linda. Poxa, custou caro, hein? Tá com dinheiro, hein? Isso já é um sinal de que a pessoa tem inveja. E aí a pessoa começa a invejar o seu carro, a sua casa, a sua família. E aí ele fica assim, esse cara tem essa casa. Eu queria ter uma casa, eu queria ter uma casa dessa, eu queria ter a casa dele, eu queria ter o carro dele, a esposa, o marido, a família. O cara começa a desejar aquilo que o próximo tem e não querer objetivar. Meu irmão, como é que você fez? Qual foi a luta? Deixa eu lutar também, entendeu? Eu não quero ter igual, eu quero também ser bem sucedido. Não, o cara não quer saber. Ele quer ter a sua casa, seu carro, a sua família. Isso é sinal de inveja. E no meu entender, segundo o que eu estudo da Bíblia, o que eu vejo, é que essas nações, elas tiveram a inveja de Israel só porque Israel foi escolhido por Deus. Ou seja, a tentativa de usurpar aquilo que o próprio Deus separou. Aquela ambição de querer tomar e ter aquilo que foi estipulado por Deus. Eu escolhi Israel, né, os hebreus, para ser o meu povo. Eu não escolhi caldeus, amorreus, não. Eu escolhi hebreus. Os hebreus é que são o meu povo. Através dele, eu vou abençoar todo mundo. Mas esse aqui é o meu povo escolhido. Eu vejo uma certa inveja por isso. E aí eu fico sempre me perguntando, por que o antissemitismo cresceu tanto? Se Deus falou que através de Israel todo mundo vai ser abençoado, por que os outros povos não falaram assim, bom, beleza, então deixa Israel receber o que ele tem para receber e trazer para mim. E eu vou ser abençoado, já está escrito lá que todo mundo vai ser abençoado através de Israel, então deixa vir. Não. Continua crescente esse movimento antissemita, esse ódio pelos hebreus, por Israel. Aí eu pergunto, fica essa pergunta para você, irmão. Por que o antissemitismo cresceu tanto? Tem uma resposta? Tem sim.
pelo menos no meu entender, existe sim. O Eterno, ele é justo. E a sua justiça é uma justiça ímpar. Não tem ambiguidade. Ela é uma justiça perfeita. Tá certo, tá certo. Tá errado, não tem como. Não é porque Israel era escolhido de Deus que podia andar errado. Não. O escolhidinho de Deus pode andar errado porque eu sou Deus. Não. Negativo. O escolhido de Deus é que tinha que mostrar mais honra e mais respeito a Deus. Aí que está a questão. Certo dado momento, Israel começa a andar errado. Ó, o perigo das coisas. Começa a andar errado. Tudo que começa errado termina errado, né? Pois bem, Israel começa a andar errado, começa a se afastar de Deus. Só que ele se afasta de Deus a nível tão expressivo que ele começa a abandonar a sua fé. Pois é, irmãos, abandonar a fé em Deus. Aí começa a viver uma série de bizarrices que está aí relatado. Não está escondido, não. E só não vê quem não quer. Porque se nós pegarmos o livro de Oséias, o livro de Oséias é interessante por isso. No capítulo 10, vamos lá, vamos abrir Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. É um dos livros dos profetas menores. Oséias, capítulo 10, verso 9 e 10. E ele diz assim, olha só que coisa interessante para nós lermos e estudarmos. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. 10, 9 e 10. Olha só, veja, o Eterno está dizendo que vai punir Israel pela sua transgressão. Mas qual é a transgressão que ele está dizendo aqui? Aqui, essa punição é para a transgressão de idolatria. Israel começa a caminhar pelo caminho da idolatria. Abandona Deus e começa a viver uma idolatria, misturando o seu culto, os seus serviços religiosos para outros deuses, né? E o Eterno diz que vai punir Israel. Veja, quem é Oséias? Oséias é um profeta que exerceu seu ministério no Reino do Norte, próximo do final do reinado de Jeroboão II. Ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Olha que coisa interessante. Deus usa um homem, usa a vida de um homem para ensinar toda uma nação. Deus usou a vida pessoal do profeta Oséias como arcabouço para demonstrar o relacionamento dele, Deus, com Israel. A infidelidade de Israel para com Deus faz com que Deus decida punir Israel. Veja, por que estou falando isso? Oséias, o Eterno determina que ele tinha que casar com uma mulher que era prostituta.
E esta mulher abandona, a certo momento, a prostituição, casa-se com Oséias. Mas depois ela volta a praticar esse ato libidinoso, a ponto de trair o seu marido. E aí, Oséias, ele, com muito amor, ele tenta resgatar sua esposa, sua família. E dela tem 2 filhos. Deus usa a vida dele para quê? Para mostrar para Israel que este marido que tanto ama sua esposa e tenta cuidar da sua esposa, é ele, o eterno Deus, tentando cuidar, tentando reatar, limpar a sua nação Israel dos seus pecados. Ou seja, o amor de Deus é tanto que ele fecha os olhos para o erro da nação se o povo de Israel parasse a prática ilícita. E você vê que no livro de Oséias, ele é bem sucinto. Ele mostra que do 1º capítulo ao 3º capítulo, ele mostra a infidelidade de Israel. Do 4º capítulo ao 6º, Israel rejeita tudo que vem de Deus. Veja, nesses 2 capítulos, 4 ao 6º, ali mostra, registrado, que Israel abandona de vez Deus. E aí, do 7º capítulo ao 14º, Deus apresenta a punição para Israel. Ou seja, já que a minha noiva está rebelde, castigá-la ele. Então, ele pune Israel. E veja que a punição possível, irmão, te aconselho, dê uma lida no livro de Oséias. É muito interessante esse livro, muito mesmo. Ele fala profundamente. Ele mostra que Israel não é aquela nação perfeita diante dos olhos de Deus, porque cometeram muitos erros. Então, não ache que Israel é perfeição. Somos um povo, como todo povo, constituído por homens e mulheres. Portanto, temos a tendência de errar. Porém, por ser um povo escolhido por Deus, automaticamente, o Eterno ele terá mais mansidão quando esse povo que errar, voltar, fizer ter chuvado os seus atos. Então, irmãos, vemos que o livro de Oséias ele mostra bem claro sobre isso. Aí vamos lá. Depois de passado isso, qual é o próximo relato que nós temos de rejeição? De coisas atos voltados a Israel, que podem gerar problemas, ou seja, que veio contra eles mesmos. Então, registrado no livro de João, capítulo 1, versos 11 ao 13, a rejeição de Yeshua por Israel. Yeshua, o Messias de Israel, o Filho primogênito da criação, unigênito do seu padrão, do eterno Deus. Yeshua veio para os seus, porém os seus o rejeitaram. Isso mostra o quê? Que os atos de Israel, todos os atos vieram suas consequências. E aí está o problema. Isso foi usado contra Israel para que o quê? Para que se proliferasse o conceito, a visão antissemita. E digamos assim, após alguns anos, surgiram alguns pais da igreja que fortaleceram para que o antissemitismo crescesse. Eu cito aqui para vocês, da nossa própria apostila, Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio? Inácio foi um bispo que logo que faleceram todos os apóstolos de Yeshua, ou seja, só existiam os discípulos dos discípulos,
Inácio de Antioquia começa a introduzir suas cartas, né, que era a forma de comunicação na época, que seria e-mail hoje, WhatsApp, essas coisas. As cartas eram o telefone da época, né? Inácio começa a introduzir suas cartas, ensinando heresias, dizendo que o bispo representava o próprio Deus na terra, que não existia mais ninguém que tivesse esta capacidade, e aí sucessivamente. E eu botei assim: Inácio de Antioquia usurpa a autoridade espiritual e começa a introduzir heresias, substituindo tudo que representasse Israel e o judaísmo, alegando que Deus colocou os bispos como sendo representantes diretos de Deus. Veja, o Inácio ele foi astuto, porque ele começa, aproveita, porque como é que você vai falar na frente de uma pessoa? Vamos botar assim, estamos aqui falando sobre um irmão, mas o irmão não está presente. Ele não tem como se defender e nem muito menos provar a veracidade dos fatos. Mas se o irmão estivesse presente, automaticamente ele teria a oportunidade de se defender ou apresentar os fatos reais do ocorrido. Inácio ele se aproveitou que todos os talmidim, né, todos os discípulos diretos de Yeshua morreram. Não existia mais ninguém que pudesse se levantar contra, esse cara está falando besteira. Né? Não existiria mais ninguém. E aí o que aconteceu? Tudo que ele falou começou a ser ensinado nas comunidades como sendo uma verdade. Porque não existia mais ninguém para discordar dele, né? Oficialmente falando. E aí ele começou com essa prática. E logo após ele surgiu um outro elemento chamado Marcião de Sinope. Esse camarada ele também é bispo, e ele começa a piorar mais ainda o cenário. Ele cria o conceito de Velho e Novo Testamento, e que o Velho Testamento diz ser a revelação do Deus mau dos judeus. E o Novo Testamento nos apresenta o Deus amoroso. Veja, ele começa a dizer que o Deus de Israel e dos judeus, cara, é um Deus ruim, porque ele sai matando todo mundo. Aí começa a usar o quê? As punições. Ele pega o Antigo Testamento, né? O chamado Taná, ele pega o livro e começa a apresentar versículos fora do contexto, mostrando que o eterno Deus ele punia, matava, mas tudo tem um conceito, tudo tem um contexto, né? Não é um versículo solto. Por que a punição? Mas isso ele não apresentava, ele apresentava somente a punição, a dor, a morte, enfim. E aí ele começou a pegar as questões de que Yeshua veio curar, Yeshua veio trazer amor, Ele também puniu, ele também foi severo nas suas colocações, mas aí ele começa a mostrar que o Deus dos judeus é mau e o Deus do cristianismo, né, alegando Yeshua ser Deus, é um Deus bom. Olha só, já começa a tirar toda a sua judaicidade da história. E ele foi mais além. Ele foi o autor da teologia da substituição. Olha, esse para mim foi até o cúmulo do absurdo, porque você vê que até hoje existem denominações cristãs, algumas igrejas com conceitos de substituição. Eu mesmo já tive o desprazer de ouvir, né, o eterno, vamos dizer assim, Ganzu Letová, tudo coopera para o bem. Então eu já tive o momento de ouvir um pastor, um líder religioso falar que Deus rejeitou Israel por Israel ter rejeitado Yeshua. E aí ele diz que a promessa que era para Israel passou a ser para a igreja. Ou seja, a igreja
de Jesus, como ele falava, é o Israel espiritual, substituindo o Israel que está na Bíblia. Ou seja, esse Israel que está lá, a nação, o povo que está lá no Oriente Médio, aquilo lá não é o Israel espiritual. Na concepção desse pastor, aquela igreja, aquela nação será extinta e o Israel espiritual, que é a igreja, ela vai tomar posse. É um conceito de Marcião, porque ele diz assim, Marcião, criador da teologia da substituição. Por Israel ter negado Yeshua, Deus rejeitou Israel. Após eles vieram os pais da igreja após o concílio que apoiaram. Quero dizer, depois desses que eu acabei de falar, Inácio, Marcião, eles começaram a proliferar o conceito deles, a ideologia deles. E aí vieram os concílios. E após os concílios vieram outros pais, chamados pais da igreja. E esses apoiaram todas as suas doutrinas acerca do que Marcião e Inácio iniciou. São eles: Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria, Lutero, Justino Marte, Agostinho, dentre outros que vieram após esses. Todos eles mantiveram toda o seu perfil de substituição de Israel. Veja, Israel passou a ser o inimigo mortal da igreja. O Deus de Israel é um Deus ruim, que pune, e que Jesus é a salvação. Ou seja, se você não tem Jesus, se você não reconhece Jesus, não vive para Jesus, está extinto, literalmente extinto. E aí, essa veracidade, essa forma brusca de falar, dá a entender de que Israel não merece continuar vivo. Então, veja, o antissemitismo começa a crescer a tal nível de que líderes nos púlpitos começam a pregar contra os judeus. Porque quando fala de Israel, fala de judeus, judaísmo, Então, começa a pregar contra os judeus. E aí vem os sentidos do antissemitismo moderno. O antissemitismo chega em nossos dias através dos líderes que, de alguma forma, obtiveram os seus ensinos baseados nos estudos aplicados por pessoas que implantaram o antissemitismo direta ou indiretamente. Veja, muita gente hoje, quando fala de antissemitismo, ele cita sempre um texto, uma frase de algum líder, Lutero, Calvino. Algum desses líderes falou alguma coisa ou fez alguma coisa que acaba sendo o exemplo usado por líderes, quer sejam eles religiosos ou políticos, como temos o exemplo do Adolf Hitler, que ele se baseou muito os seus atos nas palavras de Martinho Lutero. Inclusive, no julgamento em Nuremberg, um dos seus generais, ele usa um livro para sua autodefesa diante do julgamento, e esse livro nada mais é do que um livro escrito por quem? Martinho Lutero. E ele fala, se há 400 anos antes daquele momento Lutero já falava aquilo, era porque era verdade tudo o que ele falava. Ou seja, tudo que ele fez nada mais é do que tinha apoio da história da igreja. Veja como foi triste todo esse conceito de antissemitismo que nós passamos. Porém, vemos hoje uma mudança. Vemos hoje que os homens estão começando a abrir os olhos espirituais
e vendo que o antissemitismo nada mais é de que um conceito em cima de um conceito, né? Homens criam isso na mente, que transmitem para outros homens, que por suas vezes são fracos mentalmente e aceitam sem nenhum tipo de diálogo ou de investimento. O cara não procura entender se é aquilo ou não. Veio de fulano, então, o Martinho Lutero falou, então ele é um homem de expressão, é um homem da Bíblia, então vamos ouvir, vamos aceitar. E aí, um fala para outro, que ensina para outro, quando vê, o conceito que era unicamente de uma pessoa passou a ser de um grande grupo de pessoas, de uma comunidade, enfim. Mas vemos que nessa contramão está surgindo um movimento de Techuvá, um movimento onde pessoas têm identificado a judaicidade. Eles veem a identidade judia, né, judaica de Yeshua, do livro, da história. Como é que eu posso falar que Yeshua, ou como eu posso falar que Paulo, né, Rav Shaul, foi um homem que combateu o judaísmo depois que ele se converteu, né, como alega no cristianismo, ele se converteu ao cristianismo, ele passou a combater o judaísmo. Não, não existe isso. A história não é essa, entendeu? Se você pega para ler direitinho o livro as cartas de Rav Shaul, né, de Paulo, você vê que ele está ensinando para as pessoas o judaísmo dentro da filosofia, do pensamento, da visão, dentro dos conceitos messiânicos, ou seja, de Yeshua. Ele não está ensinando dentro dos conceitos ortodoxos, ultra-ortodoxos, ou fariseu, saduceus. Não, ele está ensinando dentro do conceito nazareno. Né? Então, vejamos que Paulo, ele escreve que ele é, né? Aqui no escrito ele está dizendo que ele é o quê? Fariseu zeloso. Zeloso por quê? Porque ele guarda totalmente as escrituras. Só que ele não deixa de ser judeu porque ele reconhece Yeshua. Não. Ele aprimora a sua fé. Ele diz que ele é um homem mais completo porque ele professa a fé, né, judaica, e tem a certeza de Yeshua ser o Filho de Deus, o Messias prometido e dito pelos profetas. Então, vemos que a interpretação que é usada nos livros é que está errada. E muitas pessoas têm visto isso. Baruch Hashem por isso. As pessoas estão vendo que a Bíblia ela é um livro totalmente judaico, do princípio ao fim, que o enredo é judaico, o povo é judeu, o cenário é Israel, ou seja, é um cenário judaico. Então não tem como você tirar a judaicidade desse livro, nem se você quisesse. Que foi o que tentaram fazer por longos anos. Mas aí eu te pergunto mais uma vez, se o Eterno sabe todas as coisas, por que ele deixou tudo isso acontecer? Por que ele deixou que a Bíblia chegasse aonde chegou, para hoje estar havendo a Techuvá? Porque, se nós vermos, Yeshua disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. O que ele quer dizer com isso? A obra de Deus é muito grande. E como é que você vai falar do Deus de Israel se você não sai de Israel? Yeshua manda os seus discípulos ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Mas como é que eles chegariam aqui no Brasil? Através de outras pessoas. Então, o Eterno, às vezes, ele usa o caminho que aos nossos olhos é ruim, porém, no final, o propósito é bom.
Deus permitiu que tudo isso acontecesse, o antissemitismo, a queda de Israel, o retorno de Israel, Yeshua ser rejeitado, as nações reconhecerem Yeshua, os povos se converterem a Jesus. Isso tudo foi permissão de Deus para que hoje haja o quê? Um retorno à fé original. As pessoas que hoje vivem, né, o cristianismo e começam a estudar mais profundamente, eles começam a ver uma conexão entre judaísmo e cristianismo. E aí começam a fazer o retorno. Começa a ver que, opa, esse aqui é um caminho que é tortuoso. Então, peraí, na Bíblia está mostrando que o caminho é esse. Aí começa a mudar a sua vertente. Então, a pessoa, ela deixa de ter uma visão fechada, né, dentro do conceito romano, e passa a abrir o leque, começa a fazer a techuvá. Ele não deixou de ser cristão no sentido da palavra. Cristo significa no grego Messias, né, o escolhido, o ungido, assim como Mashiach no hebraico, né, é Messias, é ungido. Então o conceito é o mesmo, só muda que a judaicidade que está por trás do nome Mashiach, ela foi omitida no conceito Christus, né? Yehus, Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Ele só faz o quê? Ele esconde a judaicidade de Jesus. Mas uma hora essa judaicidade iria aparecer, uma verdade que ficou oculta para sempre. E esta é a verdade. Yeshua é o Messias e Yeshua é judeu. E Yeshua cumpriu todas as mitzvot cabíveis ao homem. E Yeshua, ele de fato foi e é um homem judeu, nascido em Israel, que cumpria as festas, guardava Shabat, tudo. Porém, os homens que não vivem a Torá, assim como Yeshua vive a Torá, os homens que não vivem a Torá, eles tentam usurpar todo o conceito e apagar a judaicidade. Então o antissemitismo ele toma uma proporção maior por isso, né? Mas cremos no eterno Deus que ele, dado momento, ele vai dar fim a isso. Ele está permitindo por algum motivo. E eu entendo que o motivo da permissão de estar acontecendo isso é justamente o fato de que ele quer que muitas pessoas conheçam a palavra, Yeshua, a Torá, e depois que ele chegar no nível que ele fala assim, agora sim, todo mundo conhece. Então vamos acabar com isso. É aí que vai dar fim ao antissemitismo. Vemos que o antissemitismo ele dá uma abafada, tipo, ele cai no esquecimento, depois ele aparece. É um conceito que está sempre nos cenários. Mas por quê? Por permissão de Hashem. Mas é isso, irmãos. Eu acho que conseguimos concluir o conceito de antissemitismo, pois vemos que o conceito é um conceito humano, meramente humano, que foi permitido por Deus para chegar nos dias de hoje, pelo propósito de que as pessoas reconheçam, né, que de fato Israel é o povo escolhido. Inclusive tem um dito popular, né, que os mais antigos falam e falavam, que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Como é que você vai tacar pedra numa árvore que não te dá fruto? Não tem mérito nenhum. Então a pessoa, essas pessoas que costumam falar mal ou difamar Israel por um motivo, porque Israel de fato é a nação escolhida por Deus, é a nação que o Eterno separou, e de fato Israel é o povo escolhido, é a nação sacerdotal. E através dele, Israel, todas as demais nações serão abençoadas. Pois vemos que Rav Shaul escreve sobre os méritos e ele sempre fala, né, primeiro para Israel, primeiro para os judeus
e depois para os gregos. Ele está querendo dizer que todas as bênçãos, primeiramente, vêm a Israel, para depois para as nações. Toda punição, primeiro vem para Israel, para depois as outras nações. As nações usam as passagens na Bíblia, né, os textos que falam da punição de Israel. E usam esse tipo de conceito para quê? Para alegar que Deus puniu abandonando Israel. Mas isso não é lógico. Depois você pode pegar o contexto todo que está vendo. O Eterno tenta primeiro mostrar os erros, tenta mostrar uma segunda chance para Israel voltar, né, para a presença de Deus, sem precisar de punição, essa é a verdade. Mas quando o povo insiste em viver errado, aí ele pune. Aí o povo faz o quê? Reconhece que está errado, mediante a punição, pede perdão e volta para a presença de Deus. E assim é até hoje. Portanto, irmãos, acredito que deixamos bem claro sobre o antissemitismo no mundo. E com isso, concluímos hoje o nosso estudo da nossa primeira apostila, do nosso grupo de estudos judaico-messiânico Teshuvah Torá. A partir da semana que vem, vamos entrar no livro Fatos Fundamentais do Judaísmo. Esse livro aqui é interessante porque ele fala justamente sobre como é viver uma vida segundo a Torá. Ou, vamos mais além, como é ser judeu. É um livro muito interessante, que ele é a base, aquela base bem feijão com arroz dos conceitos de uma vida judaica. Ok, irmãos? Pois bem, por hoje é só. Agradeço a companheirismo de todos vocês. Agradeço muito a Hashem por nos conceder essa bênção, que é este grupo, que são essas oportunidades de estudos. Venho pedir a Hashem que possa cada vez mais nos dar maiores condições, maiores oportunidades de podermos falar mais, ouvir mais dele, aprender mais das suas escrituras e que possamos juntos crescer, não só em estatura, mas no conhecimento da palavra de Hashem. Que o Eterno nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, uma bênção maravilhosa, uma semana que possamos ouvir mais dele e falar mais sobre ele e que possamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem. Que possamos viver uma vida plena na presença de Hashem. Amém, irmãos? Em nome do nosso Messias e Rei Yeshua, dia de bênção! Baruch Hashem! Shalom, shalom!